A mentira que te paralisa, quando sua zona de conforto vira prisão. A grande mentira. Existe uma mentira tão bem contada, tão bem repetida, que milhões de pessoas passam a vida inteira acreditando nela sem sequer questionar. Essa mentira é sedutora, reconfortante e parece até um conselho de sabedoria. Fique onde está, não se arrisque. Aqui está seguro, aqui está confortável. Essa é a mentira que paralisa, a mentira que transforma sua zona de conforto em uma prisão invisível. Quando você acredita nessa mentira, começa a pensar que o melhor caminho é o caminho conhecido, que ousar é perigoso, que mudar é arriscar perder tudo, que a estabilidade é sempre mais importante do que a evolução. Você passa a olhar para o desconhecido como se fosse inimigo e para a rotina como se fosse aliada. Mas no fundo, a verdade é outra. Essa rotina está drenando sua energia, sufocando seus sonhos e roubando a vida extraordinária que você poderia estar vivendo. Essa mentira se instala cedo. Desde a infância você ouve frases como: não inventa moda, melhor ficar quieto, se der errado, você vai se arrepender, não arrisque o que você já tem. Essas palavras, aparentemente inocentes, começam a criar raízes na sua mente. E pouco a pouco você vai aceitando que o normal é se manter no conhecido, que o ideal é evitar riscos, que a melhor escolha é não tentar. Mas pense comigo, quantas pessoas você conhece que seguiram essa lógica a vida toda e hoje vivem frustradas? Pessoas que tinham talentos, sonhos, ideias, mas se contentaram em permanecer dentro dos limites da mentira. Elas não fracassaram por tentar e falhar, fracassaram por nunca tentar. O conforto que aprisiona, a grande mentira te convence de que o conforto é liberdade. Mas a verdade é que o conforto, quando se torna absoluto, é uma prisão com paredes invisíveis tão sutis que você não percebe que está cercado. Você olha ao redor e pensa que é livre, mas cada escolha, cada decisão, cada rotina está sendo moldada pela mentira que você acreditou. E o mais perigoso dessa prisão é que ela não dói imediatamente. Ela dá a ilusão de segurança. Você não sente correntes, não sente grades, mas sente algo pior. A sensação de estar vivendo muito abaixo do que poderia. Sente o vazio de saber que poderia estar indo além, mas permanece no mesmo lugar. É exatamente isso que a mentira faz. Ela não grita, ela sussurra. Ela não aparece de forma ameaçadora. Ela se disfarça de carinho. Ela não te prende de uma vez. Ela te envolve devagar, com pequenas concessões, até que você se acostuma. Exemplos do dia a dia. Talvez você conheça alguém que passou a vida inteira no mesmo emprego, mesmo odiando o que fazia, simplesmente porque tinha medo de tentar algo diferente. Ou aquela pessoa que sonhava em abrir um negócio, mas dizia todos os anos: um dia eu começo quando eu estiver pronto. Esse um dia nunca chegou. Talvez seja o estudante que nunca se inscreveu para aquela vaga de estágio, porque acreditava que não seria escolhido. Ou a pessoa que deixou de viver um grande amor porque tinha medo da rejeição. Em todos esses casos, a mentira estava presente. Fique aqui, não se mova, é mais seguro. Aos poucos, a mentira vai vencendo, vai matando sonhos em silêncio, vai apagando a chama da coragem e trocando-a por uma rotina mediana. A verdade que liberta. Mas aqui está a verdade que você precisa gravar. Enquanto você acreditar nessa mentira, nunca viverá a vida que nasceu para viver. Quantas ideias você deixou para trás porque ouviu a voz da mentira? Quantos projetos você nunca começou porque acreditou que não era o momento certo? Quantos sonhos foram engavetados porque você acreditou que não era capaz, não tinha dinheiro, não tinha apoio? Essa mentira já roubou de você mais tempo do que você imagina. E se você não decidir confrontá-la, ela continuará roubando até o último dos seus dias. Hoje é o dia de abrir os olhos. Hoje é o momento de perceber que o conforto não é amigo, é inimigo. Que a estabilidade absoluta não é conquista, é prisão. Que a segurança total não é vida, é anestesia. Você não nasceu para viver anestesiado. Você nasceu para viver intensamente.
Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para crescer, expandir, conquistar. Você não nasceu para ser prisioneiro da mentira. Você nasceu para ser livre. E essa jornada começa agora. Se você está pronto para romper as correntes invisíveis que te prendem, este vídeo é para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa despertar. Juntos, vamos rasgar o véu da mentira e construir uma vida extraordinária, uma vida onde a coragem vence o medo e a verdade vence a paralisia. A aparência do conforto. O maior truque da zona de conforto não é a dor, mas a aparência de bem-estar. Ela se veste de paz, se apresenta como segurança, mas, por trás dessa fachada existe uma armadilha silenciosa. Você acredita que está no controle, quando na verdade está sendo controlado. A zona de conforto não te oferece liberdade, ela te anestesia. O conforto tem uma força sedutora porque é familiar. Você já sabe o que esperar. Não há riscos, não há surpresas, não há desafios. Mas justamente por isso não há também crescimento. O conforto, quando absoluto, paralisa. Ele te faz acreditar que está vivendo, quando na verdade está apenas sobrevivendo. O disfarce da falsa paz. Imagine uma cela com paredes acolchoadas, limpas, com luz suave. Lá dentro, você não sente frio, não sente calor, não enfrenta tempestades. Parece um lugar de paz, mas ainda assim é uma cela. A diferença é que, por ser confortável, você não percebe que está preso. Esse é o disfarce da zona de conforto. Ela não parece prisão, mas é. Quantas vezes você já se pegou dizendo, pelo menos aqui estou seguro? Essa frase é perigosa, porque transforma a segurança em desculpa. É claro que segurança é importante, mas quando ela se torna prioridade absoluta, rouba de você a chance de viver algo maior. A falsa paz da zona de conforto é traiçoeira. Ela te dá uma rotina estável, mas ao custo de sonhos não realizados. Ela te dá tranquilidade imediata, mas cobra com juros altos. O arrependimento futuro. O conforto como anestesia. O conforto funciona como uma anestesia emocional. Ele tira a dor, mas também tira a sensibilidade. Você deixa de sentir a urgência da vida. Deixa de ouvir os chamados internos que pedem por mudança. Deixa de enxergar oportunidades porque já está condicionado a olhar apenas para o que conhece. Assim como alguém que toma anestesia não sente o corte que está sendo feito, quem vive anestesiado pelo conforto não sente a vida passando. Os anos escorrem pelos dedos e a pessoa não percebe que ficou parada no mesmo lugar. Exemplos cotidianos. O profissional que permanece no mesmo emprego há anos, mesmo infeliz, porque acredita que mudar seria arriscado demais. A pessoa que mantém um relacionamento sem amor, apenas porque tem medo da solidão. O estudante que evita cursos ou experiências novas, porque não quer sair do círculo de amigos conhecidos. O sonhador que sempre fala dos seus planos, mas nunca age, pois a rotina já está boa assim. Todos esses exemplos têm algo em comum. A aparência de conforto. Por fora parece tudo bem, mas por dentro há uma inquietação silenciosa, uma insatisfação que não se cala. O custo escondido do conforto. A questão é que nada é de graça. Viver na zona de conforto tem um preço. Esse preço não é pago hoje, mas será cobrado no futuro. O nome dessa fatura é arrependimento. Lá na frente você olha para trás e percebe que poderia ter tentado mais, que poderia ter arriscado, que poderia ter vivido com mais intensidade. E aí não há como voltar. O tempo não retorna, as oportunidades não se repetem. O conforto que parecia tão doce se revela amargo. A ilusão da estabilidade. Outro disfarce da zona de conforto é a ilusão de estabilidade. Você acredita que, por não se arriscar, está protegido. Mas a verdade é que nada na vida é totalmente estável. O mundo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam. Quem fica parado achando que está seguro, na verdade está ficando para trás. A estabilidade verdadeira não está em se esconder, mas em se preparar.
não está em evitar mudanças, mas em se tornar forte para enfrentá-las. Quem escolhe a zona de conforto não está estável, está vulnerável, porque não está crescendo, não está evoluindo, não está se adaptando. A aparência do conforto é sedutora, mas enganosa. Ela te faz acreditar que está protegido, mas na realidade está preso. A paz que ela promete não é verdadeira, é apenas ausência de movimento. O preço dessa paz é a sua evolução. No fundo, você já sabe disso, porque toda vez que se deita para dormir, sente que poderia estar vivendo algo maior. Toda vez que olha para alguém que ousou, sente uma mistura de admiração e inveja. Toda vez que pensa no que deixou de fazer, sente o peso da mentira. A zona de conforto não é paz. É prisão, não é segurança. É paralisia. Não é vida. É sobrevivência. E a partir de agora, você vai começar a enxergar as correntes invisíveis que ela usa para te prender. As primeiras correntes invisíveis. Toda prisão começa com uma corrente, e a zona de conforto não é diferente. As correntes que te mantêm preso não são feitas de ferro ou aço, mas de pensamentos, palavras e crenças que você repete sem perceber. São correntes invisíveis, porém poderosas, porque prendem sua mente antes mesmo de prender seus pés. Essas correntes começam pequenas, quase imperceptíveis. Você as aceita porque parecem normais, parecem até verdades, e é assim que a mentira se fortalece, disfarçada de lógica, mascarada de prudência, envolvida em conselhos que parecem sábios. As desculpas que viram correntes. Talvez você já tenha dito para si mesmo: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, não é o momento certo. Essas frases ditas uma vez ou outra não parecem perigosas, mas quando repetidas todos os dias, se tornam correntes que te seguram. Elas criam um ciclo. Você não age porque acredita nessas desculpas, e porque não age, reforça ainda mais a crença de que não pode agir. Aos poucos você para de tentar, e quando para de tentar, sua mente se convence de que está tudo bem. Mas não está. Você está se prendendo cada vez mais. O poder da repetição. As correntes invisíveis funcionam porque se aproveitam da repetição. Quanto mais você repete uma crença, mais ela se torna verdade para você. Sua mente, que deveria ser sua aliada, passa a ser a guardiã da prisão. Pense em quantas vezes você já se convenceu de que não era capaz de algo, mesmo sem nunca ter tentado. Esse é o efeito da repetição. Sua mente constrói muros antes mesmo de você ver o campo de batalha, a influência externa. Essas correntes não vêm só de dentro, mas também de fora. Frases ditas por familiares, professores, amigos, ficam ecoando na sua mente. Você não é bom o bastante. Não complica, fica no seguro. Não é para gente como você. Melhor não sonhar alto para não se decepcionar. Essas palavras criam cicatrizes, e se você não estiver atento, transformam-se em correntes que limitam cada passo seu. Exemplos da vida real. O jovem talentoso que nunca se inscreve em uma vaga porque acredita que sempre haverá alguém melhor. A mulher que adia há anos abrir seu negócio porque repete que precisa de mais preparo. O homem que permanece em um relacionamento tóxico porque acha que não merece algo melhor. Todos eles são prisioneiros das mesmas correntes. Desculpas, crenças e medos que se repetem até virarem verdades inquestionáveis. A armadilha da lógica. O mais perigoso das primeiras correntes é que elas parecem lógicas. É verdade que você talvez não tenha todo o tempo, todo o dinheiro ou todo o apoio, mas a mentira está em acreditar que isso significa que você deve parar. O que falta não é motivo para desistir, é motivo para começar mesmo assim. A lógica da zona de conforto é distorcida. Ela pega uma dificuldade real e transforma em sentença final. Ela te convence de que obstáculos são barreiras intransponíveis, quando, na verdade, são apenas testes para fortalecer sua coragem. O peso invisível. As correntes invisíveis não pesam como correntes de ferro. Você não sente seu peso imediato, mas sente algo pior. Sente a vida escorrendo pelas mãos.
Sente os anos passando, os sonhos enfraquecendo, a energia diminuindo. Esse é o peso da paralisia. Não dói de uma vez, mas consome devagar, todos os dias. As primeiras correntes invisíveis são as mais perigosas porque você quase não percebe que elas estão ali. Você acha que está tomando decisões livres, mas está apenas obedecendo a desculpas que se repetem como mantras. Se quiser se libertar, precisa começar reconhecendo essas correntes. Precisa nomeá-las, enfrentá-las e decidir que não vai deixar que pequenas desculpas definam o rumo da sua vida. Lembre-se, nenhuma grande prisão começa com muros altos. Ela começa com pequenos grilhões nos pés, e a sua liberdade começa quando você decide quebrar cada corrente invisível que te prende. O efeito paralisante da mentira. A mentira da zona de conforto não apenas cria correntes invisíveis. Ela tem um efeito ainda mais profundo. Ela paralisa. Quando você acredita nessa narrativa de que é melhor não se arriscar, seu corpo até deseja se mover, mas sua mente levanta barreiras intransponíveis. É como querer correr, mas ter os pés afundados em areia movediça. Quanto mais luta, mais preso se sente. A paralisia mental é traiçoeira porque não se apresenta como um bloqueio óbvio. Você continua acordando, trabalhando, fazendo o que precisa. Mas, em relação àquilo que realmente importa, seus sonhos, seus objetivos, sua verdadeira missão, você está parado. E a cada dia parado, a mentira se fortalece, como se ganhasse mais raízes dentro de você. A voz da dúvida. O efeito paralisante da mentira começa com uma voz sutil que sussurra dentro da sua mente. Ela diz: e se não der certo? E se você falhar? E se as pessoas rirem de você? Essas perguntas não são apenas reflexões. Elas se tornam comandos. A dúvida se instala e, em vez de dar um passo à frente, você congela. O grande problema é que a dúvida não precisa de provas. Ela não precisa de evidências. Ela apenas existe. E, ao existir, já rouba sua coragem. Você se convence de que é mais seguro esperar, mais sábio adiar, mais sensato não tentar. Mas por trás dessa suposta sensatez está o medo. A procrastinação como sintoma da mentira. Muitos acreditam que procrastinar é apenas preguiça. Mas, na verdade, a procrastinação é um dos sintomas mais fortes da paralisia mental causada pela mentira. Quando você procrastina, não está apenas adiando tarefas, está evitando lidar com a possibilidade de fracasso. Ao não agir, você se protege do julgamento, da dor, da decepção. Mas, ao mesmo tempo, perde tempo precioso que nunca mais voltará. A mentira te convence de que amanhã será melhor. Mas amanhã nunca chega porque sempre haverá outro amanhã. O medo disfarçado de prudência. Outro efeito da mentira é transformar medo em prudência. Você se convence de que não está agindo porque é responsável, porque está planejando melhor, porque ainda não é o momento certo. Mas no fundo sabe que não passa de medo. É claro que planejamento é importante. Mas quando ele se torna eterno, deixa de ser preparo e se transforma em paralisia. Quantos projetos você já adiou com a desculpa de que precisava de mais preparo? Quantos sonhos ficaram na gaveta porque você dizia que ainda não era hora? Essa é a mentira atuando, paralisando você com a máscara da prudência. Exemplos cotidianos da paralisia. O artista que nunca mostra sua arte porque acredita que precisa estar perfeita. O profissional que não pede uma promoção porque acha que não é bom o suficiente. A pessoa que não inicia um relacionamento por medo de ser rejeitada. O empreendedor que nunca abre seu negócio porque acredita que precisa de condições ideais. Todos eles têm algo em comum. Não é a falta de capacidade que os impede, mas a mentira que os paralisa. O efeito dominó. A paralisia não afeta apenas uma área da vida. Ela cria um efeito dominó. Quando você deixa de agir em uma área, essa inércia se espalha para as outras. Você se acostuma a parar. Se acostuma a não tentar. Se acostuma a viver menos do que poderia. E esse costume se torna perigoso porque molda sua identidade.
Você deixa de se ver como alguém capaz e começa a se ver como alguém que sempre adia, sempre desiste, sempre fica pelo caminho. A mentira da zona de conforto, então, deixa de ser apenas um pensamento e se torna parte de quem você acredita ser. O veneno do arrependimento. Talvez o efeito mais devastador da paralisia seja o arrependimento. A cada oportunidade perdida, a cada dia que passa sem ação, cresce dentro de você a sensação de que poderia ter feito mais. Esse arrependimento silencioso corrói a alma, porque não há como voltar atrás. Você pode se acostumar com a rotina, pode até se convencer de que está tudo bem, mas no fundo, sabe que não está. A mentira pode até te paralisar no presente, mas no futuro, ela vai te cobrar um preço alto. O efeito paralisante da mentira é sutil, mas devastador. Ela não precisa te amarrar fisicamente. Basta plantar dúvidas, medos e desculpas. Basta convencer você de que amanhã será melhor. Basta transformar o medo em prudência. E assim, você congela. Vive sem realmente viver. Sonha sem realmente realizar. Sobrevive sem realmente experimentar a vida em sua plenitude. Mas agora você já sabe. Essa paralisia não é natural. Ela é fruto de uma mentira. E se é uma mentira, pode ser desmascarada. O primeiro passo é perceber quando ela está agindo. O segundo é escolher agir apesar dela, porque o movimento é o antídoto da paralisia. E cada passo que você dá, mesmo pequeno, já é uma vitória contra a mentira que tenta te prender. O preço da estagnação. Existe um custo escondido em cada escolha que fazemos. Quando você escolhe agir, paga o preço do esforço, da dedicação, do risco. Mas quando você escolhe não agir, quando aceita viver dentro da zona de conforto, também paga um preço. A diferença é que esse preço não é imediato. Ele vem disfarçado, acumulado ao longo dos anos, e quando finalmente chega, se chama arrependimento. Muitas pessoas acreditam que a estagnação é neutra, que não fazer nada é permanecer igual. Mas isso é uma ilusão. O tempo não para. A vida não espera. Cada dia em que você fica parado, você está, na verdade, regredindo, porque o mundo continua girando, as oportunidades continuam passando e você continua preso. A falsa sensação de neutralidade. Você já ouviu alguém dizer: prefiro não arriscar, assim não perco nada. Essa é uma das maiores ilusões da zona de conforto, porque ao não arriscar, você já está perdendo. Está perdendo experiência, está perdendo evolução, está perdendo a chance de se tornar alguém maior do que é hoje. A estagnação parece neutra, porque não há dor imediata. Mas, enquanto você não sente dor, a vida vai cobrando juros silenciosos. É como uma dívida invisível que cresce com o tempo. Quando você percebe, perdeu anos da sua vida. O preço do tempo perdido. O recurso mais valioso que você tem não é dinheiro, não são contatos, não são habilidades. O recurso mais precioso que existe é tempo. E cada dia gasto na estagnação é um dia que nunca mais volta. Pense nisso. Quantos projetos você já deixou para depois e nunca mais retomou? Quantas oportunidades surgiram diante de você e você recusou por medo? Quantos relacionamentos você deixou de viver por acreditar que não estava pronto? Tudo isso é tempo perdido. E o tempo perdido é irrecuperável. Você pode ganhar dinheiro de volta, pode reconstruir um negócio, pode recomeçar um relacionamento, mas nunca poderá recuperar os anos que deixou escapar. O preço da identidade enfraquecida. Outro custo da estagnação é o efeito na sua identidade. Toda vez que você promete a si mesmo que vai mudar, mas não cumpre, enfraquece sua confiança. Você começa a se ver como alguém que não cumpre a própria palavra, alguém que sempre desiste, alguém que nunca avança. Essa identidade negativa é devastadora porque molda não apenas o que você faz, mas o que você acredita ser capaz de fazer. Quanto mais você se vê estagnado, mais acredita que nasceu para isso. E quanto mais acredita, mais se mantém preso. É um ciclo vicioso que mina sua autoestima e destrói seu senso de propósito.
O preço das oportunidades não aproveitadas. A vida não oferece oportunidades infinitas. Muitas vezes, uma chance aparece apenas uma vez. Se você não aproveita, ela não volta. Pode até aparecer outra, mas nunca será a mesma. Quantas pessoas já se arrependeram por não ter aceitado uma proposta de trabalho, por não ter declarado seu amor, por não ter iniciado um projeto no momento certo? Essas oportunidades perdidas se tornam fantasmas que assombram sua memória. Você se pergunta: e se eu tivesse tentado? Esse "e se" é o peso da estagnação, o preço da mediocridade. A estagnação também cobra o preço da mediocridade, quando você escolhe não se arriscar, não buscar o novo, não enfrentar desafios, acaba aceitando uma vida abaixo do seu potencial. É como ter asas e escolher não voar. É como ter uma voz e escolher não falar. É como ter talentos e escolher enterrá-los. E viver na mediocridade é viver sem brilho nos olhos, sem entusiasmo, sem paixão. É viver de segunda a sexta esperando o fim de semana, viver um ano esperando as férias, viver décadas esperando a aposentadoria. E quando a vida finalmente passa, perceber que você nunca realmente viveu. O arrependimento como sentença final. O pior preço da estagnação é o arrependimento. Pessoas no fim da vida raramente se arrependem do que fizeram. Elas se arrependem do que não fizeram. Se arrependem de não ter tentado, de não ter ousado, de não ter vivido mais intensamente. E esse arrependimento é cruel porque não há como voltar. Não há como refazer escolhas. Não há como recuperar o tempo perdido. A estagnação que parecia confortável se revela uma prisão sem retorno. O preço da estagnação é alto demais para ser pago. Ele cobra seu tempo, sua identidade, suas oportunidades e, no fim, sua paz. Permanecer na zona de conforto pode parecer seguro hoje, mas se tornará sua maior dor amanhã. Por isso, nunca acredite que não agir é permanecer igual. Não agir é retroceder. Não agir é entregar sua vida ao arrependimento. Não agir é deixar que a mentira da zona de conforto te roube o que você tem de mais precioso, a chance de viver plenamente. A única forma de evitar esse preço é agir, porque por mais caro que seja o esforço da mudança, nada é mais caro do que o arrependimento da estagnação. O despertar da consciência. Toda mudança verdadeira começa com um despertar. Ninguém abandona a zona de conforto enquanto acredita que está seguro ali. Ninguém rompe correntes invisíveis enquanto acha que não existe prisão. O primeiro passo para se libertar é tomar consciência. O despertar da consciência é aquele momento em que você olha para a própria vida e percebe: eu estou preso. Não há grades, não há algemas, mas há uma prisão mental construída por anos de crenças, medos e desculpas. É o instante em que você entende que a segurança que achava ter é, na verdade, paralisia. O choque da percepção. Esse despertar muitas vezes vem em forma de choque. Pode ser uma crise financeira, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, ou até uma simples noite de insônia em que você percebe que os anos estão passando. É como se, de repente, a névoa da mentira se dissipasse e você enxergasse a realidade nua e crua. Você está vivendo aquém do que poderia. Esse choque é doloroso, mas também é libertador, porque, pela primeira vez, você entende que não precisa continuar preso. Você pode mudar, você pode escolher, você pode se levantar. O desconforto como aliado. A consciência desperta quando o desconforto se torna maior que o conforto. Enquanto você consegue se anestesiar com a rotina, continua preso. Mas quando começa a sentir que algo está errado, que não dá mais para viver do mesmo jeito, esse incômodo se torna um chamado. O desconforto é a semente da transformação. Ele grita dentro de você: existe mais, você pode mais, você nasceu para mais. Em vez de fugir desse incômodo, você precisa abraçá-lo, porque é ele que vai te tirar da mentira. As perguntas que despertam. A consciência começa com perguntas simples, mas poderosas. Estou realmente vivendo ou apenas sobrevivendo?
Estou crescendo ou apenas repetindo? Estou no controle da minha vida ou sou levado pelo medo? Se minha vida terminasse hoje, eu estaria satisfeito com o que fiz? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são essenciais, porque ao respondê-las com sinceridade, você descobre se está preso na mentira ou caminhando para a verdade. Exemplos do despertar. O homem que sempre trabalhou em um emprego seguro, mas percebeu que passou 20 anos sem realizar o sonho de empreender. A mulher que se olhou no espelho e notou que havia perdido sua essência ao viver apenas para agradar os outros. O jovem que entendeu que estava desperdiçando seu potencial por medo de críticas. Todos tiveram algo em comum. Em algum momento, despertaram para a realidade de que a vida que levavam não era a vida que desejavam. Esse despertar foi doloroso, mas abriu portas para uma nova jornada. O perigo da negação. Nem todos respondem ao chamado da consciência. Muitos escolhem negar. Quando o incômodo aparece, se distraem. Procuram fugas em redes sociais, em prazeres momentâneos, em justificativas vazias. Dizem a si mesmos que está tudo bem, que é normal, que todo mundo vive assim. Mas negar a consciência é adiar o inevitável. Porque mais cedo ou mais tarde a verdade se impõe. E quanto mais tempo você demora para ouvir, mais caro será o preço. O despertar como renascimento. O despertar da consciência é como nascer de novo. É abrir os olhos para uma realidade que sempre esteve ali, mas você não enxergava. É perceber que sua vida não precisa ser uma repetição cansativa, mas pode ser uma aventura de crescimento e conquista. É entender que a segurança que você buscava nunca esteve no conforto, mas na coragem. Que a paz verdadeira não vem de evitar riscos, mas de cumprir seu propósito. Que a liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de escolher o caminho da verdade. O despertar da consciência é o primeiro passo da libertação. Sem ele, você continua preso em uma prisão confortável. Com ele, você abre os olhos para uma nova possibilidade, a de viver de forma plena, ousada e verdadeira. Não tenha medo do choque, do desconforto, das perguntas difíceis, porque é exatamente isso que vai te arrancar da mentira. O incômodo é o sinal de que você está vivo, de que ainda há tempo, de que ainda pode virar o jogo. Acorde. Veja as correntes. Reconheça a mentira. Esse é o início da sua liberdade. O chamado da coragem. Depois do despertar da consciência, algo começa a ecoar dentro de você. É uma voz diferente da que sempre sussurrou mentiras. Essa voz não paralisa, não anestesia. Pelo contrário, ela provoca, cutuca, inquieta. É o chamado da coragem. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa escolher agir apesar do medo. Significa ouvir a voz da consciência que diz: você não nasceu para viver pequeno, você nasceu para viver pleno. Quando a consciência desperta, o medo tenta se intensificar. Ele sabe que está perdendo território. É nesse momento que a coragem precisa nascer. Coragem é escolha. Ao contrário do que muitos pensam, coragem não é dom, não é sorte, não é um presente para poucos privilegiados. Coragem é escolha, é decisão, é ato de vontade. Você não precisa sentir coragem para agir. Você age, e a coragem aparece no caminho. É no movimento que ela cresce, não na espera. Muitos ficam esperando o dia em que acordarão sem medo, mas esse dia nunca chega. O medo sempre estará lá. O que muda é a sua decisão de avançar apesar dele. O papel do medo. Curiosamente, o medo pode ser usado como bússola. O que mais te assusta, geralmente, é o que mais pode te transformar. Se falar em público te apavora, talvez ali esteja sua oportunidade de crescer. Se começar um projeto te amedronta, talvez seja esse o passo que abrirá novas portas. O medo mostra onde está a fronteira entre a zona de conforto e a zona de crescimento. E a coragem é atravessar essa linha. Exemplos de coragem no cotidiano. A pessoa que decide pedir demissão de um emprego infeliz para empreender no que acredita.
O jovem que finalmente enfrenta a vergonha e compartilha seu talento com o mundo. A mulher que termina um relacionamento tóxico, mesmo com medo da solidão. O homem que decide cuidar da saúde, mesmo após anos de maus hábitos. Em todos esses casos, a coragem não eliminou o medo, mas deu força suficiente para agir apesar dele. A coragem como músculo. Coragem é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte se torna. No início, cada ato de coragem parece impossível, mas depois de um tempo, você começa a se acostumar a avançar, mesmo com medo. E percebe que o medo nunca desaparece totalmente, mas sua força sobre você diminui. Por isso, não espere grandes gestos heróicos. Comece pequeno. Cada pequena escolha corajosa é um treino. E com o tempo, esses treinos moldam sua identidade. Você deixa de ser alguém paralisado e se torna alguém destemido. O chamado que não cala. Depois que a consciência desperta, ignorar o chamado da coragem é quase impossível. Você pode até tentar se distrair, pode até tentar voltar para a zona de conforto, mas a voz continuará ecoando. Você nasceu para mais. Esse chamado não vai desaparecer. Quanto mais você tentar calá-lo, mais ele se intensifica. É como uma batida constante na porta do seu coração, pedindo para você sair da mentira. A coragem como ato de fé. Coragem também é fé. Fé de que mesmo sem ver o caminho completo, o próximo passo vai aparecer. Fé de que você tem dentro de si mais força do que imagina. Fé de que a vida recompensa quem ousa. Essa fé não é cega, é construída. Você a fortalece cada vez que enfrenta um medo e percebe que sobreviveu. Cada vez que arrisca e descobre que era possível. Cada vez que avança e entende que a vida é generosa com quem se entrega. O chamado da coragem é o convite da vida para que você saia da prisão confortável. É a oportunidade de romper as correntes invisíveis e viver plenamente. Não ignore esse chamado, porque se você tentar abafá-lo, viverá com a angústia de saber que poderia ter feito mais. Mas se decidir atendê-lo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, descobrirá uma força que sempre esteve dentro de você. Coragem não é gritar mais alto que o medo. É dar o primeiro passo mesmo com a voz trêmula. É se levantar mesmo com as pernas fracas. É dizer, eu vou, e se eu cair, eu me levanto de novo. Esse é o verdadeiro chamado da coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de viver uma vida sem arrependimentos. A batalha contra a resistência. Quando você finalmente decide ouvir o chamado da coragem e dar os primeiros passos fora da zona de conforto, algo inevitável acontece. Surge a resistência. É como se um inimigo invisível se levantasse contra você, disposto a te puxar de volta para dentro da prisão confortável. Essa batalha é silenciosa, mas intensa. Não acontece fora, acontece dentro de você. A resistência não é apenas preguiça ou medo. Ela é uma força psicológica que se manifesta sempre que você tenta mudar. Ela aparece quando você decide começar uma dieta, estudar para uma nova carreira, iniciar um projeto, melhorar seus relacionamentos. É como uma voz insistente que diz: volte, não vale a pena. Aqui é mais seguro. A resistência como guardiã da zona de conforto. Pense na zona de conforto como uma fortaleza. Toda fortaleza tem guardiões. A resistência é esse guardião. Sua função é manter você dentro, protegido, estático, sem riscos. Mas ao fazer isso, ela também te impede de crescer. Esse guardião usa várias armas contra você: a dúvida, a procrastinação, a autocrítica, o perfeccionismo, a comparação com os outros. Cada uma dessas armas é projetada para te fazer desistir antes mesmo de tentar. Como a resistência se manifesta? Procrastinação. Você decide começar hoje, mas de repente aparece algo mais urgente. Desânimo repentino. A empolgação inicial desaparece como se nunca tivesse existido. Autocrítica severa.
Cada pequeno erro vira uma prova de que você não é capaz. Racionalizações. Você cria explicações lógicas para justificar a desistência. Comparação. Você olha para quem já avançou e se convence de que nunca chegará lá. Esses sintomas não são sinais de que você é fraco, são sinais de que a resistência está ativa. E, paradoxalmente, isso é um bom sinal. Significa que você está avançando. A batalha interna. A resistência não grita, ela sussurra. Ela não te empurra para trás de uma vez. Ela te convence a dar pequenos passos de recuo. E quando você percebe, já voltou para o mesmo lugar de sempre. Essa batalha interna exige vigilância. É preciso estar atento para reconhecer a resistência no momento em que ela aparece. Cada vez que você decide agir e sente a tentação de parar, lembre-se, isso é resistência. Não sou eu, é a força que quer me manter preso. Exemplos da resistência em ação. O escritor que sonha em terminar um livro, mas nunca passa da primeira página. O estudante que começa a estudar com entusiasmo, mas perde o foco depois de alguns dias. O empreendedor que abre um negócio, mas desiste ao primeiro sinal de dificuldade. A pessoa que começa uma dieta, mas volta aos velhos hábitos após uma semana. Em todos esses casos, não foi falta de capacidade. Foi a resistência trabalhando para manter a pessoa no mesmo estado. A estratégia da resistência. O mais perigoso é que a resistência não tenta te convencer a desistir para sempre. Ela apenas sugere que você desista por enquanto. Ela diz, hoje não, amanhã você continua. E assim, vai adiando, até que os dias se transformam em meses, os meses em anos e sua vida continua igual. Essa é a arma secreta da resistência. Ela não destrói seus sonhos de uma vez. Ela os adia até que morram lentamente. Como vencer a resistência? O único antídoto contra a resistência é a ação imediata. Não espere motivação. Não espere o momento perfeito. Não espere estar pronto. Comece agora, mesmo pequeno, mesmo imperfeito. Cada ação é uma vitória contra a resistência. Cada passo dado é uma corrente quebrada. Cada vez que você age, prova para si mesmo que é mais forte que a voz que tenta te prender. E quanto mais você age, mais fraca a resistência se torna. A batalha contra a resistência é diária. Não é algo que você vence uma vez e nunca mais enfrenta. Ela vai aparecer sempre que você tentar crescer. Mas, em vez de temê-la, veja-a como sinal de que está no caminho certo. Porque, se existe resistência, existe também evolução. Se há luta, há crescimento. Se o guardião se levantou, é porque você está prestes a sair da fortaleza. Lembre-se, a resistência só ataca quem está em movimento. Se você sente a batalha, é porque já começou a vencer. A dor necessária da mudança. Mudar não é confortável. Crescer dói. Evoluir exige atravessar territórios desconhecidos, e isso causa medo, insegurança, ansiedade. Mas é justamente essa dor que prova que você está no caminho certo. Porque se não existe desconforto, não existe transformação. A mentira da zona de conforto te convence de que qualquer dor é sinal de que você deve parar. Mas a verdade é outra. A dor da mudança é diferente da dor da estagnação. A primeira te fortalece, a segunda te destrói. Uma dói agora, mas te liberta depois. A outra não dói no presente, mas cobra um preço devastador no futuro. A dor do crescimento. Pense em como funciona o corpo humano. Quando você treina na academia, seus músculos doem. Esse incômodo não é sinal de fraqueza, mas de que o músculo está se reconstruindo mais forte. Sem dor, não há evolução física. Da mesma forma, sua mente, sua identidade, sua vida, precisam passar por desconforto para crescer. Cada vez que você enfrenta um medo, que se expõe a um desafio, que rompe um hábito antigo, sente dor. Mas é essa dor que sinaliza que algo novo está nascendo em você. A diferença entre dois tipos de dor é importante entender que nem toda dor é ruim. Existem dois tipos. A dor da disciplina, que dói no presente,
mas gera orgulho no futuro. A dor do arrependimento, que não dói agora, mas se transforma em peso eterno depois. Você precisa escolher qual dor prefere sentir, porque de uma forma ou de outra a vida vai cobrar um preço. Quem foge da dor da disciplina acaba pagando o preço do arrependimento. Quem aceita a dor da mudança, colhe o fruto da liberdade, o choque do novo. Toda vez que você dá um passo fora da zona de conforto, sente choque. É como sair de um quarto escuro e encarar a luz do sol. Seus olhos doem no início, mas logo se acostumam, e você percebe que enxerga mais e melhor. O choque do novo pode ser assustador, mas é necessário. Sem ele, você continuaria na escuridão. A dor inicial é o preço para acessar uma realidade maior. Exemplos da dor necessária. O estudante que enfrenta noites em claro para conquistar o diploma. O atleta que suporta treinos exaustivos para alcançar o pódio. O empreendedor que enfrenta riscos financeiros para construir seu negócio. A pessoa que decide se libertar de um relacionamento tóxico, enfrentando solidão antes de reencontrar a paz. Todos eles sentiram dor, mas foi justamente essa dor que os transformou. A resistência à dor. O problema é que fomos educados a fugir da dor. Desde cedo ouvimos: não faça esforço desnecessário. Melhor não se arriscar. Fique onde é mais fácil. Essas mensagens criam em nós uma rejeição automática ao desconforto. Mas viver sem dor é impossível. Fugir da dor não significa eliminá-la. Significa apenas escolher o tipo errado. A dor do arrependimento. A dor como passagem. Você precisa começar a olhar para a dor da mudança como uma passagem, não como um fim. Ela é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Ela é o sinal de que está deixando para trás o velho e abraçando o novo. A dor não é inimiga, é aliada. Ela mostra que você está vivo, que está em movimento, que está expandindo sua capacidade. A dor necessária da mudança é o preço da liberdade. Sem ela, você nunca romperá as correntes da mentira. Sem ela, continuará preso ao conforto que paralisa. Não fuja do desconforto. Aceite-o como parte da jornada, porque é ele que molda seu caráter, fortalece sua disciplina e revela sua verdadeira força. Lembre-se, a dor é temporária, mas os frutos da mudança são permanentes. E se a dor é inevitável, escolha a dor que constrói, não a dor que destrói. Estratégias. Para romper a mentira. Até aqui, você já entendeu a natureza da mentira que paralisa, como ela cria correntes invisíveis e como o conforto se disfarça de segurança. Mas agora chegamos a um ponto crucial. O que fazer na prática para romper essa mentira? Saber que está preso não é suficiente. É preciso agir, tomar decisões conscientes e implementar estratégias que quebrem os padrões antigos. A zona de conforto não se desfaz sozinha. É necessário combatê-la com atitudes firmes e consistentes. Estratégia 1. Reconheça os gatilhos da mentira. O primeiro passo é aprender a identificar quando a mentira está tentando te seduzir. Sempre que surgir um pensamento como "depois eu faço", não é o momento certo. E se der errado? Pare e nomeie. Isso é a mentira tentando me paralisar. Ao nomear o inimigo, você reduz o poder dele. Estratégia 2. Pratique a ação imediata. A mentira ganha força quando você adia. Por isso, pratique o hábito da ação imediata. Sempre que decidir algo, dê pelo menos um passo ainda hoje. Pode ser pequeno, mas precisa ser concreto. Quer começar um projeto? Abra um arquivo e escreva as primeiras linhas. Quer mudar de carreira? Pesquise agora uma oportunidade. Quer cuidar da saúde? Vista a roupa de treino e dê uma caminhada. O movimento, mesmo pequeno, quebra a paralisia. Estratégia 3. Crie pequenos desafios diários. Sair da zona de conforto não precisa ser um salto gigantesco. Comece com pequenos desafios. A cada dia, faça algo que te cause um leve desconforto. Pode ser acordar mais cedo,
conversar com alguém novo, experimentar algo diferente. Esses microdesafios treinam sua mente para associar desconforto a crescimento. Aos poucos, o que antes parecia impossível se torna parte natural da sua vida. Estratégia 4. Rompa com as desculpas. Liste todas as desculpas que você costuma usar. Escreva no papel: falta de tempo, falta de dinheiro, falta de apoio, medo do julgamento. Depois, ao lado de cada uma, escreva uma ação que pode ser feita apesar dela. Exemplo: não tenho tempo. Acordar 30 minutos mais cedo. Não tenho dinheiro. Começar com o que já tenho em mãos. Não tenho apoio. Buscar referências de pessoas que começaram sozinhas. Quando você desmonta as desculpas, percebe que elas eram apenas paredes de papel. Estratégia 5. Use a disciplina como escudo. A disciplina é o maior antídoto contra a mentira. Ela garante que você continue mesmo quando a motivação desaparece. Crie rituais, horários e rotinas que facilitem a ação. Não dependa do sentir vontade. Dependa do compromisso que assumiu consigo mesmo. Porque a mentira sempre tentará te convencer a parar, mas a disciplina é a força que responde. Eu vou continuar. Estratégia 6. Cerque-se de estímulos certos. A mentira se fortalece quando você se cerca de vozes que repetem medo e mediocridade. Para combatê-la, cerque-se de estímulos positivos, livros, vídeos, pessoas, ambientes que reforcem coragem, disciplina e crescimento. Você é profundamente influenciado pelo que consome. Se alimentar sua mente com palavras de coragem, terá mais força para enfrentar a mentira. Estratégia 7. Recompense o progresso. Cada vez que vencer a mentira e agir, celebre. Reconheça sua vitória. Isso cria uma sensação de avanço e reforça o novo padrão. Não espere a grande conquista para se alegrar. Valorize cada passo dado, porque são esses passos que juntos te levarão para fora da prisão. Estratégia 8. Assuma compromissos públicos. Compartilhe seus objetivos com pessoas de confiança. Quando você torna público o que pretende, cria um senso de responsabilidade maior. A mentira se esconde no silêncio, mas perde força quando você expõe sua decisão ao mundo. Romper a mentira não acontece por acaso. É uma escolha diária, sustentada por estratégias conscientes. Reconhecer os gatilhos, agir imediatamente, criar desafios, desmontar desculpas, praticar disciplina, alimentar a mente, celebrar vitórias e assumir compromissos públicos. Tudo isso constrói uma força interna capaz de quebrar qualquer corrente. A mentira da zona de conforto é poderosa, mas não é invencível. E cada estratégia que você aplica é uma arma a mais contra ela. Não espere o momento perfeito. Comece hoje, porque a liberdade está no movimento. A disciplina que sustenta a liberdade. Muitos acreditam que a chave da mudança está apenas na motivação. Eles pensam que, quando se sentirem inspirados, terão força suficiente para sair da zona de conforto. Mas a verdade é que a motivação é instável. Ela sobe e desce, aparece e desaparece. Se você depender apenas dela, viverá em ciclos. Começar, parar, recomeçar e desistir. O que realmente sustenta a liberdade conquistada não é motivação, é disciplina. A disciplina é a ponte entre a decisão e o resultado. É a força silenciosa que garante que você continue caminhando, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando o medo insiste em gritar, mesmo quando a mentira tenta te puxar de volta. Disciplina é consistência. Disciplina significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é conveniente. É repetir o gesto certo todos os dias até que ele se torne parte de quem você é. Pense em um atleta de alto nível. Ele não treina apenas quando está animado. Ele treina porque é um compromisso com seu propósito. Essa consistência é o que o diferencia da maioria. Você não precisa ser atleta para entender isso. Qualquer mudança significativa na vida, melhorar a saúde, conquistar a estabilidade financeira, desenvolver habilidades,
fortalecer relacionamentos, só se mantém com disciplina. O inimigo da disciplina, a oscilação. A mentira da zona de conforto adora explorar suas oscilações. Num dia você está inspirado e dá passos largos. No outro, o entusiasmo desaparece e você pensa em desistir. Se não houver disciplina, a mentira vence, porque você se acostuma a seguir apenas quando se sente motivado. Mas a disciplina não depende de humor, ela depende de decisão. E essa decisão é renovada todos os dias. Como cultivar disciplina na prática? Defina rituais fixos. Associe hábitos novos a rotinas já existentes. Exemplo: depois do café da manhã, dedicar 15 minutos à leitura. Estabeleça metas realistas. Em vez de querer transformar tudo de uma vez, comece pequeno. A constância é mais importante que a intensidade. Remova distrações. Facilite o caminho da ação eliminando obstáculos. Se quer treinar, deixe a roupa pronta. Se quer estudar, desligue notificações. Crie lembretes visuais, frases, imagens ou objetos que reforcem seu compromisso e mantenham sua mente no objetivo. Acompanhe seu progresso. Marque suas vitórias, mesmo pequenas. Isso cria senso de avanço e reforça a disciplina. A disciplina como identidade. O ponto mais poderoso da disciplina é quando ela deixa de ser apenas prática e se torna identidade. Você não apenas faz o que precisa, você se torna o tipo de pessoa que faz. Você não apenas corre, você é corredor. Você não apenas estuda, você é estudioso. Você não apenas trabalha duro, você é disciplinado. Essa mudança de identidade é o que sustenta a liberdade no longo prazo. Porque, quando você se vê como alguém disciplinado, não precisa mais lutar contra a mentira todos os dias. A disciplina passa a ser natural. Exemplos de disciplina sustentando a liberdade. O ex-fumante que se mantém firme porque todos os dias reafirma sua nova identidade de alguém saudável. O empreendedor que, mesmo sem resultados imediatos, persiste porque entende que consistência gera frutos. O estudante que alcança excelência porque dedicou horas diárias de estudo, mesmo quando não tinha vontade. Essas histórias não são de pessoas especiais, mas de pessoas que entenderam que disciplina é a chave. A disciplina é o alicerce da liberdade. Sem ela, você volta para a mentira, para o conforto paralisante, para a prisão invisível. Com ela, você mantém o crescimento, sustenta suas conquistas e constrói uma vida extraordinária. Não espere sentir vontade. Decida agir. E ao repetir essa decisão todos os dias, você se tornará inabalável. A disciplina não é castigo, é libertação. Porque quando você faz o que precisa ser feito, descobre que é capaz de ir muito além do que imaginava. A vida extraordinária. Além do conforto. Imagine por um instante como seria a sua vida se você realmente rompesse todas as correntes invisíveis que te prendem. Imagine acordar todos os dias sabendo que está crescendo, sabendo que está honrando seu potencial, sabendo que está construindo algo que fará diferença não só para você, mas para o mundo. Essa é a vida que existe além da mentira da zona de conforto. Lá fora, fora das paredes invisíveis, existe uma vida extraordinária. Uma vida feita de propósito, de movimento, de conquistas. Uma vida em que você não é escravo do medo, mas comandante da própria mente. Em que você não foge do desconforto, mas o abraça como combustível para evoluir. O sabor da liberdade. A vida fora da zona de conforto tem um gosto diferente. É o sabor da liberdade. A cada desafio superado, você sente que cresceu. A cada passo dado, você percebe que se aproximou mais da sua melhor versão. E não se engane, não é uma vida sem dor. Pelo contrário, haverá dificuldades, haverá obstáculos, haverá quedas. Mas a diferença é que, fora da mentira, a dor tem sentido. Ela se transforma em aprendizado, em crescimento, em força. Dentro da zona de conforto, a dor é silenciosa, sem propósito, sem direção. Fora dela, a dor se transforma em vitória. O impacto além de você. Quando você rompe a mentira e escolhe viver de forma plena,
o impacto não fica apenas na sua vida. Ele se espalha. Pessoas ao seu redor começam a notar sua mudança. Você se torna inspiração, referência, exemplo de coragem e disciplina. E de repente sua decisão de não viver pequeno começa a libertar outros da mentira também. Você mostra que é possível. E quando alguém vê que é possível, encontra forças para tentar também. A vida de quem ousa. Pense em grandes nomes da história. Pessoas que ousaram sair do conforto, que enfrentaram riscos, que encararam críticas. Nenhum deles viveu em segurança absoluta. Todos enfrentaram dores, mas todos também viveram vidas extraordinárias. E a boa notícia é que essa vida não está reservada para poucos escolhidos. Ela está disponível para você também. Basta que tenha coragem de romper a mentira e disciplina para sustentar a verdade. A escolha final. No fim, tudo se resume a uma escolha: continuar preso à mentira do conforto ou se libertar para viver a verdade do crescimento. Uma escolha entre sobreviver anestesiado ou viver intensamente. Entre o medo que paralisa e a coragem que liberta. Essa escolha ninguém pode fazer por você. Só você pode decidir se continuará acreditando na mentira ou se vai viver a vida que nasceu para viver. Você já sabe o caminho. Você já entendeu a mentira. Agora cabe a você decidir. Vai continuar preso ou vai se libertar? Se este vídeo fez sentido para você, não deixe para depois. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa romper a própria zona de conforto. Porque juntos, podemos criar uma geração de pessoas que não vivem acorrentadas, mas livres. Pessoas que não acreditam em mentiras, mas que constroem a verdade de uma vida extraordinária. A mentira que te paralisa só continuará te prendendo se você permitir. A liberdade está logo à sua frente. A vida extraordinária está esperando por você.